Nosso devocional, o discípulo radical. Hoje o nosso assunto é a semelhança com Cristo. Livro O Discípulo Radical, livro fantástico. E a gente precisa aprender um pouquinho mais aqui. Tenho convicção que vai ser uma manhã poderosa de Deus na nossa vida. Bora lá? Bora lá. O Discípulo Radical, capítulo 2. Vamos conversar sobre semelhança com Cristo. Esse capítulo é um capítulo maior, então, maior do que alguns outros. Então não vou ler inteiro, mas eu vou ler algumas partes aqui apenas para que a gente possa entender exatamente o que é que significa isso. E essa palavra aqui fica específica aqui também pro digostar, ok? Estou frio espiritualmente, ele está dizendo aqui. Brother, então está na hora da gente entender o que é que significa tudo isso. Está na hora de você deixar essa parada de frieza espiritual e está na hora de esquentar então. Agora, siga o conselho de Albert Einstein. Eu sei que você vai olhar para mim e falar assim, pô, o que esse cara tem para ensinar? Tá. Talvez não tenha tanto aquilo que você pensa. Ok? Talvez não tenha tanto aquilo que você pensa. Mas Albert Einstein, cara respeitado, diz assim, ó. Insanidade, é você plantar a mesma coisa todos os dias e acordar sempre na manhã seguinte esperando colher alguma coisa diferente. Ele diz que isso é insanidade. Então, se nós queremos mudar aquilo que acontece na nossa vida, nós temos que mudar aquilo que nós fazemos na nossa vida. Essa é a grande questão. Então, vamos refletir um pouco aqui sobre tudo isso e como isso se encaixa na nossa história atualmente. Capítulo 2, semelhança com Cristo. Bom, John Stott começa falando aqui um pouco sobre a declaração lá do Catecismo de Westminster, ok? Ele diz assim, olha, é claro que conhecíamos a famosa declaração do breve catecismo de Westminster, na Inglaterra, né? Conheço lá a Catedral de Westminster, que fica junto ali, como dizem os portugueses, ao pé do Big Ben, de que no fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, quer dizer, viver para sempre com o Senhor. Então, o final de tudo é isso. E nos entretínhamos com uma declaração ainda mais breve: ama a Deus e ame ao próximo. Então ele vem colocando isso como apenas um pano de fundo e fazendo uma base bíblica para essa questão de viver uma vida para a glória de Deus e viver uma vida que agrada a Deus. Mas de maneira bem prática depois, ele começa a explicar o que é, na verdade, se parecer com Cristo e ter semelhança com Cristo. Ele usa alguns exemplos do Novo Testamento. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Jesus, tendo forma de Deus, não se julgou, não teve por usurpação, em algumas versões, ser igual a Deus. Antes, se esvaziou assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens e reconhecido como homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Segundo o que John Stott coloca aqui, e eu concordo, nós devemos ser semelhantes a Jesus em algumas situações específicas. Primeira delas, devemos ser como Cristo em seu serviço. O que é que significa isso? Ser como Cristo em seu serviço. Passaremos agora deixa eu pegar aqui um texto antes aqui, que eu tinha separado aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, pronto. Primeiro, eu vou falar um pouquinho antes aqui, ó. Devemos ser como Cristo na sua encarnação. Na sua encarnação. O que significa aqui? Não é reencarnação. Você vê em João capítulo 1, no versículo 14, a declaração: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, Deus se torna homem e habita entre nós. Quer dizer, houve uma encarnação, não é reencarnação. A encarnação é quando o Espírito se torna carne. Okay? E é isso que aconteceu na figura de Jesus. Alguns podem recuar horrorizados ante essa ideia. Será que a encarnação foi um evento totalmente único e impossível de ser imitado? A resposta é sim e não. Sim, porque o Filho de Deus assumiu nossa humanidade para si mesmo em Jesus de Nazaré, uma vez por todas e sem necessidade de repetição. Quer dizer, Deus não vai fazer isso novamente. E não porque todos nós somos chamados a seguir o exemplo da sua humildade. Assim Paulo escreve o texto de Filipenses que eu acabei de ler. Então olha só,
para você entender um pouquinho melhor. Deus se faz carne e habita entre nós. E isso é um modelo de humildade. Esse é o modelo de humildade que ele nos dá. Então devemos ser como Cristo na sua encarnação. A encarnação dele demonstra várias coisas: relacionamento, humildade, disposição para entender o outro, para estar com o outro. A gente precisa compreender o que significa essa encarnação. Ser como Cristo é a gente adotar a humildade de Cristo, é adotar a capacidade de se relacionar com outras pessoas que vem da parte de Cristo. Ser como Cristo não é frequentar um culto toda semana, gente. Tem gente pensando que ser como Cristo é ser batizado na igreja evangélica, ganhar uma carteirinha e ir para o culto todo domingo, participar das campanhas, ser dizimista e ofertante fiel. Ser como Cristo não é isso. A semelhança de Cristo não é essa. Já fiz uma live específica falando sobre o que é ser cristão. E é importante a gente compreender o que é essa semelhança como Cristo. Falamos na semana passada que o que é o discípulo, né? O livro chama o discípulo radical. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que se propõe a seguir e se parecer com o seu mestre. E ser semelhante a Cristo na sua encarnação. Ser semelhante a Cristo em seu serviço. Assim vamos para o cenáculo, onde Jesus passou a última noite com seus discípulos. Durante a ceia, ele tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com uma toalha, colocou água numa bacia e lavou os pés dos discípulos. Quando terminou, ele retomou o seu lugar à mesa e disse: Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que vocês vissem isso e fizessem igual. Então na página 27 aqui, falando sobre semelhança com Cristo, a gente vê um Jesus que serve, que lava os pés. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não somos conhecidos como os discípulos de Jesus porque a gente tem a carinha, o rosto parecido com Jesus. Não pela vestimenta, pelas vestes, pelas roupas que nós usamos. Não somos parecidos com Jesus porque a gente coloca uma faixinha aqui, olha, Jesus Cristo é o Senhor, e sai na marcha para Jesus que nem maluco cantando. A gente não é parecido com Jesus porque a gente fala sobre Jesus. Se ser discípulo é ser parecido com Cristo, nós somos parecidos com Cristo quando nós amamos uns aos outros. Nisto vos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13. Nisto vos conhecereis que sois os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quem são esses uns aos outros? João 13, 35. Quem são esses uns aos outros? O corpo, a igreja, os irmãos. Agora ele não está falando lá de fora. Ele está falando entre os discípulos. Se vocês se amarem, aqui são as instruções, né? Algumas das últimas instruções que ele dá aqui aos seus discípulos. Ele fala, ó, se vocês não cuidarem de vocês, se vocês não prestarem atenção, não tiverem percepção dentro de vocês, se vocês não entenderem quem é que está padecendo necessidade, quem é que não está, quem é que está com uma perturbação, quem não está, quem é que está bem, quem não está, se vocês não perceberem isso dentro de vocês, vocês não são os meus discípulos. As pessoas vão conhecer que vocês são os meus discípulos quando vocês pregarem para todo mundo? Não! Quando vocês amarem uns aos outros. Aí é que começa a ideia de igreja. Oh, mas pastor, nós temos que congregar, porque o senhor fala em relação à denominação, porque a denominação, mas nós temos que congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25, pelo amor de Deus, nunca mais me escreva nas redes sociais falando sobre Hebreus 10, 25. Nossa, dá dando até a ojeriza desse texto aí, não por causa do texto, é porque o que estão fazendo com o texto, estão achando que quando o escritor aos Hebreus fala sobre congregar, não deixeis de congregar e tal, ele está falando sobre ser membro de uma igreja evangélica, e não é isso. Ele está falando sobre ir para o culto de domingo, e não é isso. É amar um ao outro, cuidar um do outro, edificar um ao outro, se relacionar um com o outro. Isso é a vida cristã. Que é ritual, vira budista, vira muçulmano, pô, tem um monte de ritual no islamismo, mas na vida cristã não é isso. Ela não é feita de rituais. Ela não é fundamentada em rituais. Então precisamos ser parecidos com Cristo no seu serviço, em lavar os pés uns dos outros. Mas o que acontece hoje na igreja evangélica? Está todo mundo querendo ser a última bolachinha do pacote. Todo mundo querendo ser senhor.
Já falei quantos contatos eu fiz já com a galera em tudo quanto é lugar aí online antes de começar os Jogados para Fora. Tá todo mundo querendo ser o dono o pai da criança, o dono do ministério. É assim que está funcionando. Isso dentro do templo e fora do templo também está assim. Todo mundo quer ter o seu nome. E eu repito para vocês, antes da gente fazer os Jogados para Fora, fizemos contato com um monte de gente na internet. Para a gente se unir a eles e tudo. Por quê? Porque a gente não queria criar nada novo e tal. Ninguém quis. Então a gente começou a fazer. Por que que ninguém quis? Porque 99% não quer servir. Isso é fato. Isso é realidade. Isso é fato. Ok? As pessoas não querem lavar os pés uns dos outros. Elas querem ter o seu nome. Elas querem ter a sua imagem. É assim que funciona no reino religioso. Por que você acha que existe altar? Para sacrificar? Altar de sacrifício era do Antigo Testamento. O altar hoje em dia é lugar de aparecer. Lugar de aparecer. Mas pastor, no altar não pode fazer tal coisa, não pode no altar. Eu não vejo altar, eu vejo Jesus lavando pés. O lugar mais alto que podemos chegar no reino de Deus é aos pés. É aos pés. Não é aqui em cima, é lá embaixo. O próprio Jesus fala, olha, aquele que se propuser a ser o menor no reino, aqui, vai ser o maior depois. Entenda que, se eu quero me parecer com Cristo, eu tenho que aprender a lavar os pés. E não naquele simbolismo idiota que o movimento G12 faz lá no encontro. Se você já foi no encontro, né, no pré-encontro, no encontro, no pós-encontro, no reencontro e chegou no desencontro, eu já fui em tudo isso aí para conhecer já na época. Lá tem o momento do lava-pés, uma comoção muito grande. Não é lavar pé ali, não é aquele simbolismo ali, não. É no dia a dia. É quando o seu irmão fica desempregado e você está ganhando um bom salário, você reparte com ele. É quando tem alguém, o seu irmão não está conseguindo pagar o aluguel, se necessário você hospeda na sua casa ou você ajuda ele lá. E sem tirar aquela famosa selfie. Tô dando um pacote de fubá aqui, pessoal. Glória a Deus, tô dando um pacote de fubá, humilhando as pessoas. Porque evangélico faz isso demais. Demais. Sou a favor de tirar algumas fotos, tal, para projetos que são feitos, claro. A pessoa só sabe que aquilo que é feito se filmar e tirar foto. Mas dentro de certo limite. Sem humilhar, irmãos. Irmãos que ficam indo buscar a cesta básica todo mês, dá dízimo e dá oferta na merda da denominação, no lixo da denominação que ele vai, dá dízimo e oferta, mas tem que se humilhar para conseguir uma cesta básica. Ninguém me contou isso aí, eu vi isso aí de monte e vejo isso ainda acontecendo. Os nossos projetos, tem uma organização nossa, em Mogi das Cruzes, a Refúgio Brasil, que é com refugiados, não é uma organização cristã, tem muitos muçulmanos, várias pessoas de várias religiões que participam, é uma organização humanitária. Membro de várias igrejas evangélicas em Mogi das Cruzes e Suzano vão pedir cesta básica pra gente ali. Que a igreja evangélica lá, porque eles exigiram isso, não estão dando. Isso é fato. Minha equipe me testemunha isso todos os dias. Eu via isso. Aí quantas vezes eu ligava pro pastor lá e falava para ele, toma vergonha na sua cara, vagabundo. Fica usando Deus. Não consegue suprir os irmãos que estão aí dentro, rapaz. Porque o foco é arrecadar dízimo e oferta para pagar aquele lixo daquele aluguel. Para vocês subirem no altar e cantar no altar e tocar no altar e do altar. Que altar o caramba, rapaz. Pessoas sendo mortas ali. Senhoras que não conseguem aposentadoria porque o sistema político do Brasil é um lixo. Sempre foi e sempre será. Nunca vai mudar isso. Nunca. Não consegue aposentar, a pessoa tem que arrancar uma perna, mostrar a perna pro médico do INSS assim, por causa da corrupção. Minha perna saiu. Ele vai falar assim, mas você consegue trabalhar assim com a perna saiu ainda, né? Com um dedinho a menos, não consegue, tem que aposentar. Mas sem a perna, dá para trabalhar. A pessoa vai com a cabeça rachada aqui, não dá para aposentar, porque você tem ainda uma outra parte da cabeça. É assim que funciona. Irmãzinhas, quantas senhorinhas que não conseguem aposentadoria no Brasil, mas ela conta a moedinha para dar o dízimo dela, porque na cabecinha dela é isso que Deus quer ali.
E a desgraça do sistema religioso vira as costas para essa senhorinha e não segue o texto bíblico. Cuide dos órfãos, das viúvas, cuide dos velhos como se fossem seus pais, os respeite como se fossem os seus pais. Explora essa galera ainda com essas campanhas lixo, toda 100% das campanhas que são realizadas em igrejas evangélicas são um lixo, 100%. Não tem uma que seja bíblica, não tem uma que reflita Cristo, não tem uma que sirva, como nós estamos lendo aqui no livro O Discípulo Radical. Não tem uma que seja bíblica. Quero ver a campanha do lava-pés. Vamos fazer a campanha do lava-pés? Destrói o altar, pega uma picareta, destrói o altar e vamos colocar os bispos para lavarem os pés desses senhores e dessas senhoras agora. Vem cá, minha irmã, eu vou lavar os pés. Eu ganho 10 mil por mês, que nem uma igreja em Mogi das Cruzes, que até ia começar a trabalhar em parceria lá, comecei a ver o negócio. O cara ganhava de salário 10 pau por mês. Para pregar uma vez por semana. Ganhava mais o salário da denominação em São Paulo e ganhava mais um outro salário para um negócio pessoal que ele tinha. Quer dizer, o cara nada ganhava seus 15, 20 mil por mês ali. Enquanto eu visitei famílias em Mogi das Cruzes, que a senhorinha veio e fazia produto de limpeza para se manter. E o cara ganhando só da igreja ali local 10 mil por mês. Só de aluguel dele, quase 5 pau. Eu vi isso aí, dou até nome se quiser aqui, ó, Igreja Presbiteriana Independente, centro de Mogi das Cruzes. Tem um rabo preso com ninguém. E quantas outras ali em todos os lugares tem? Isso é serviço, é lavar os pés dos nossos irmãos? Isso é lavar os pés dos nossos irmãos? Não, isso não é lavar os pés dos nossos irmãos. Não, isso não é. Seja parecido com Cristo no seu serviço, e é assim que Jesus serve. É assim que ele serve. Identificar as necessidades uns dos outros, não jogados para fora. Agora nós vamos começar a afinar as coisas, porque nós precisamos servir uns aos outros, precisamos conhecer melhor uns aos outros. Como é que eu vou servir se eu não conheço? Como é que eu vou saber das necessidades se eu não tenho acesso a saber sobre essa necessidade? Precisamos começar a afinar mais isso. Tem muita gente querendo oba-oba, até que chega com a gente também nos jogados para fora, querendo oba-oba. Eu falo essas questões aqui, eu exponho esse lado nojento da igreja evangélica, não é para reclamar, mas é para testemunhar para você que nós precisamos fazer diferente. Vamos viver diferente, porque saber que essas coisas acontecem não muda nada. Precisamos fazer diferente. Precisamos ser parecidos com Cristo, ó. Devemos ser como Cristo em seu amor. Página 37. No seu amor. Não vou discorrer mais sobre isso. Devemos ser parecidos com Cristo, na página 28, desculpa, é 27, agora 28. Devemos ser como Cristo em sua missão. Em sua missão. Olha só. Tendo observado o ensino de Paulo e Pedro, observaremos o ensino de Jesus registrado por João 17 e João capítulo 20. Em oração, Jesus disse ao Pai: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu enviei ao mundo e dei uma missão para eles. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essas palavras têm um significado profundo. Não se trata apenas de uma versão da grande comissão registrada no Evangelho de João. É também uma instrução para que a missão dos seus discípulos se assemelhasse com a missão de Cristo. Em que sentido? As palavras-chave são: enviei ao mundo. Isso é, como Cristo teve de entrar em nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo de outras pessoas. Uau! Que profundidade que tem nessa reflexão aqui. Entrar no mundo das outras pessoas. Como é que você quer cumprir a missão deixada por Cristo aqui, se você não se relaciona com as pessoas? Tem um casamento de um parente, mas é na igreja católica. Eu posso ir ou não posso ir? Até quando a gente vai ficar tomando esse releitinho raso? Ai, mas eu tenho um parente que é da Umbanda, né? Eu não vou na casa dele porque é maldição, né? Até quando? Como é que você quer testemunhar Cristo e cumprir a missão do Pai aqui nessa terra, se não se relacionar, se não entrar no mundo das pessoas? Jesus disse assim: olha, Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que eu preciso que o Senhor os conserve neste mundo. Entre no mundo de outras pessoas.
Quer ser semelhante a Cristo? Cristo entrou no mundo da mulher samaritana, entrou no mundo do cego de Jericó, entrou no mundo do paralítico de Cafarnaum, entrou no mundo do endemoniado, do gadareno, entrou no mundo dos fariseus, entrou no mundo dessa galera, entrou no mundo deles, entrou no mundo de Zaqueu. Entende? Então ser discípulo de Jesus tem a ver com isso. E há 3 consequências práticas que acontecem quando a gente começa a se parecer com Cristo. Primeiro, semelhança com Cristo e o ministério do sofrimento. Vamos ser perseguidos e etc. Segundo, semelhança com Cristo e o desafio do evangelismo. Terceiro, semelhança com Cristo e a habitação do Espírito de Deus. Encerro, para eu ler as mensagens aqui, antes da gente orar, uma frase na página 30, que diz assim: se vocês, cristãos, vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Esse é um testemunho que foi dado há anos atrás por um indiano. Olha, se vocês que se dizem cristãos se parecessem com esse tal de Jesus, a Índia iria se prostrar a esse Jesus. Mas vocês são tão indiferentes a esse Jesus que a gente até duvida que ele existe, porque vocês falam muito sobre ele, só que vocês não se parecem com ele. Uau! Isso é uma porrada. Alguém chegar para você e falar assim: olha, é legal esse Jesus que você fala aí, né? Mas você não se parece com ele, então parece que é uma historinha, né? É uma historinha de carochinha, é uma invenção, é mais um personagem do Maurício de Souza. É mais um personagem da Turma da Mônica, o Jesus. Por quê? Porque se você não se parece com ele, é porque você não acredita que ele exista, realmente. Uau! Isso é forte. Vamos lá, vamos ler as mensagens de vocês aqui antes da gente orar. Outro dia, a Fernanda colocando, outro dia vi uma pastora como a tal da campanha tinha que chamar ela no direct para falar do voto. Me poupe, palhaçada. Tem monte. Me chama no direct, a campanha, me manda o pix da campanha e tal. Everton, agradeço tanto a Deus por sua vida, você é uma benção. Amém, tamo junto. Fernanda, aguento ouvir essas coisas, não. Imaturidade espiritual, o povo ainda está na 4ª série. Infelizmente tem muito isso, viu, Fernanda? Essa live vai ficar gravada, vai ficar aqui, ó, aqui embaixo. Para vocês que estão aqui na rede vizinha, fica gravada hoje lá. Legal? Deixa eu ler aqui, ó. Deixa eu ler aqui em cima para vocês. Vamos lá. Prisão gospel, o Jonas tinha colocado aqui antes. Martinho Lutero saiu da instituição religiosa, os pastores querendo retornar às igrejas de pedra. Exatamente, né? Os caras anulam, né, Carlos? Aquilo que Lutero e tantos outros, né? John Hus, 100 anos antes de Lutero fez, foi queimado vivo em praça pública. Clau colocando: conheço um pastor super vaidoso. Puxa, você tá no lucro então, Clau. Só um? Então tá bem. Ai. E ora, fora do templo há tanta vaidade quanto dentro. No campo missionário há tanta vaidade quanto dentro de uma instituição. Onde há o ser humano há a vaidade. Como diz a letra da música do João Alexandre, tudo é vaidade. E a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Senão a gente cai nessa vaidade, achando que somos ou temos alguma coisa. A gente só é alguma coisa nele. Porque dele para ele são todas as coisas. Não tô bravo não, Regina. Você quer que eu fale um assunto sério desse daí dando risada? Regina, quer me quebrar, né? O que as igrejas fazem é como um projeto de criança esperança. É mais ou menos isso, não? Vou contar para você o que grande parte das igrejas evangélicas fazem, que se assemelha ao projeto de criança esperança. Vou contar para vocês o que eu vivi, certo? Eu, com muitos projetos humanitários e missionários espalhados por lugares inóspitos, complicados, sustentando uma pá de famílias missionárias e tal. E aí eles arrecadavam, por exemplo, arrecadava 30 mil, mandava 1.000. Entendeu? Muitos anos, depois fui descobrir o que estava acontecendo. Muitos anos. Em muitas cidades. É o que o Criança Esperança faz. Quem garante que esse dinheiro chega? Você confia na Rede Globo? É que nem urna eletrônica. Você confia? Tá bom. Os caras entram no sistema da NASA.
Na NASA os caras entram, mas no chipzinho da urna eletrônica... Você confia no Criança Esperança? Você confia na denominação ali? Não, mas pastor, eles falam, eles mostram a foto lá. Filhão, eu sou missionário há 20 anos. Em lugares assim. Eu vou para esses lugares aí. Converso com os missionários. E sabe por que eles não denunciam? Eles não denunciam porque daí eles perdem até o pouquinho que recebe, aí fica sem nada. E aí os caras estão já 20, 30 anos no ministério. Como é que eles fazem para voltar para o mercado de trabalho? Como é que um cara com 45 anos, 50 anos de idade, com um filho para sustentar, vai largar isso agora, o pouquinho que ele recebe, para entrar no mercado de trabalho de novo? O cara não vai fazer isso, não tem como. Então, pensando em a família não passar fome, ele fica angustiado, em depressão, amargurado. Muita gente é assim. Muita gente é assim. Eu conheço muitos missionários. Eu já falei que eu vou fazer uma série denunciando tudo isso aí. Eles não têm coragem, mas eu tenho. Ser Cristo é ser diferente. Isso ele vem mostrando na sua vida encarnada. Exatamente, Jonathan. Muito bem. Moreno, você não tem questão no mundo de ninguém. Você tem que mostrar a luz. E ele é até... Bom, eu acredito que você não tem que entrar no mundo de ninguém. Isso, você tem que mostrar a luz e eles vêm até nós. Ah, é? É assim que a Bíblia ensina? Manda os textos para mim. Que a Bíblia ensina que o mundo vai vir para a igreja. Ai, Morenão, conta piada, cara. Piada a essa hora da manhã, numa terça-feira, cara. Aí, ó. Mais um falando assim, olha, a igreja evangélica não tem que entrar no mundo de ninguém. Ela tem que ser luz. E aí, como é que você é luz, cara? Como é que Jesus fazia? Tá vendo só? As pessoas querem falar sobre Jesus, mas na hora de viver como Jesus, não. Jesus entrou na casa do Zaqueu. Jesus foi até o cego de Jericó. Jesus foi ao poço de Jacó falar com a mulher samaritana. É Jesus que foi a esses lugares. Jesus foi no meio do mar, quando a tempestade estava. Jesus foi. Se eu tenho que seguir as pisaduras dele, se eu tenho que seguir como ele viveu e viver como ele viveu, eu devo ir. É por pessoas assim, por religiosos assim, que nós temos o Afeganistão do jeito que é, o sertão nordestino com uma pancada de povoado do jeito que é abandonada, porque nós temos que ser luz. E como é que eu sou luz? Indo para o culto de domingo, é assim que eu sou luz? Não é assim que Jesus era luz, queridão. Jesus não era luz assim. Essa é a nossa diferença. Nós vamos. Eles vêm atrás de você, o cara... deixa quieto, mano. O mundo vai atrás da igreja. Tá bom, desculpa. Sem comentário. Robertinho, eu conheço tudo isso, graças a Deus fui liberto desse sistema corrupto chamado igreja evangélica. Vamos colocar, porque a igreja de Cristo é uma maravilha, é uma benção, mas a igreja evangélica é um antro. Leandro, aí a igreja entrou nesse jogo sujo? Faz tempo, hein? A igreja evangélica se afastou de Cristo. Cristiane, desculpa. Eu só penso um pouquinho diferente, Cristiane. Eu entendo que a igreja evangélica, no caso, ela não se afastou de Cristo. A igreja evangélica nunca pertenceu a Cristo. Ela sempre pertenceu ao homem. É só você ver a história da igreja e ver como ela é formada. Ela é formada baseada em dogmas, em brigas, em dissensões do ser humano. Pega Calvino, Zwinglio e Lutero. Vamos para o início ali do protestantismo. Não foi por amor e por graça. As diferenças falaram mais alto. Pronto, o Robertinho resumiu aqui, ó. A luz só faz sentido onde há escuridão, mas segundo o nosso amigo ali, Robertinho, não. A luz tem que ficar aqui guardadinha e a escuridão vai vir até ela. Uau! Eu nunca vi um texto bíblico onde fala para o mundo ir para a igreja, mas já vi muitos onde diz que a igreja tem que ir ao mundo. Nunca vi dizendo assim, olha, o pecador vem para aqueles que pregam a verdade. Não, é sempre aqueles que pregam a verdade vai até o pecador. Aliás, eu não sei se já ouviram falar de um texto, ide por todo... Não viram, né? Ide por todo mundo, pregai, evangelizai, ide fazer discípulo, ide... Não, né? Não. É que tem umas bíblias aí com uma versão nova agora que não tem esses textos. O texto é, seja um Nutelinha, seja um evangélico Nutelinha, que fica no seu culto, o seu bumbumzinho sentado na cadeirinha todos os dias, e aí você vai para o ministério de intercessão e fica orando, intercedendo,
O Espírito de Deus vai pegar todas as pessoas, colocar num balaio, assim, tipo aquele lá de Moisés, no rio Nilo, e vai embalar todo mundo e colocar dentro da igreja, e todos serão muito salvos e felizes. E o céu na terra, aleluia, glória a Deus. Então vocês vão falar em línguas, vão rodopiar e rodopiar e rodopiar, e eu estarei no meio de vós. É assim. Esse é o texto bíblico agora. Ai, ai, ai. Igreja evangélica sendo igreja evangélica. Só isso. Nada muda. Por que eu tiro uma onda assim? Porque é assim. Alguém tá derrubando aqui, ó, casa. É assim que funciona. A igreja, nada novo. A igreja evangélica sendo a igreja evangélica. Vamos orar, Papai do Céu. Vamos orar. Vixe, ó, Nando, um cristão que vive entre as paredes não passa de um cadeirante, né? Com certeza, é um paraplégico espiritual. Com certeza. Regina, não aguento mais. Vamos orar, Papai do Céu, aqui, ó. Vamos orar então, pai e a mãe da Rosane aqui, questão de saúde, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Essa live fica gravada aqui na plataforma aqui embaixo, ok? Na rede vizinha de vocês aqui. E a gente vai colocar o link lá no grupo de WhatsApp agora também. Se você não pegou ainda o livro em PDF no grupo de WhatsApp de Jogados para Fora, a gente se encontra. Maravilha? Maravilha, enquanto aqui. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos por esse dia, te damos graça, Senhor Deus, pela vida que o Senhor nos deu, te damos graça, Deus, pela tua presença em nós, te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos tira das trevas e nos faz, ó Deus, conhecer a tua maravilhosa luz. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou. E o Senhor nos alcançar significa transformação, significa metanoia, mudança da nossa mente, mudança de quem nós somos. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque agora nós não nos contentamos mais em saber sobre Jesus. Obrigado porque nós não nos contentamos mais em ouvir falar sobre esse Jesus. Obrigado porque nós não nos contentamos mais com o culto de domingo, com uma campanha evangélica. Nós não nos contentamos mais em nos esconder atrás dos templos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos impulsiona a sermos e fazermos diferente, Senhor. A vivermos de maneira completamente parecida com o Senhor. Aleluia, Senhor. Que o Senhor nos use, Espírito de Deus, que o Senhor nos tome, nos toque, para que nós sejamos semelhantes ao Senhor. É sobre isso que nós estamos conversando aqui estas semanas. Sobre sermos discípulos e discípulos radicais e não admiradores de Jesus. Livra-nos de sermos admiradores de Jesus. Livra-nos. Mas nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, ter o seu rosto, a sua fisionomia, o seu semblante, as suas atitudes, o seu caráter acima de tudo. Ajude-nos, ó Deus, a resplandecermos, a sermos luz nesse mundo, e ajude-nos a invadirmos os lugares das trevas. Senhor, eu quero colocar, ó Deus, de maneira especial os pais do nosso irmão aqui, ó Deus, que está com problema de saúde, ó Deus, em nome de Jesus. Os pais da Rosane, ó Deus, toca a vida deles, em nome de Jesus. O Senhor pode curá-los, o Senhor pode restaurá-los, o Senhor pode dar sabedoria, entendimento sobre aquilo que está acontecendo. Nós pedimos a tua bênção na saúde deles, em nome de Jesus. Cada um que está aqui, Senhor, cada um que está aqui, nesse exato momento, Espírito de Deus, que o Senhor gera uma experiência pessoal no coração de cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, gere uma experiência pessoal, tome o coração, ó Deus. Ó Deus, que haja um ardor no coração dos meus irmãos que estão aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus, que haja um toque, Senhor. Que haja um toque. Que haja um toque do Senhor. Que a presença do Senhor, ó Deus, inunde, ó Deus, o ambiente onde eles estão aí agora, como eu estou aqui, ó Deus, sendo tocado pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh,
Espírito de Deus, toma-nos, ó Deus, toma-nos, ó Deus, não com uma letra que mata, não com uma racionalidade, ó Deus, meramente humana, mas com a mente do Senhor, com a graça do Senhor, que as nossas emoções também sejam dedicadas ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, toma a vida da mãe da Elô, ó Deus, que está com depressão, que essa depressão possa ser transformada em vida, em felicidade, em plenitude com o Senhor, em nome de Jesus.